Graça e a paz do Senhor. Vamos meditar hoje sobre um tema muito atual, sobre o abandono ao templo. Vamos iniciar pela leitura que está em Esdras, capítulos 3, versos 11 e 12. Diz assim: todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos mais velhos que haviam visto o antigo templo choraram em alta voz quando viram os lançamentos dos alicerces desse templo. Muitos jovens, porém, gritavam de alegria. Essa é uma ocasião onde Esdras, chamado por Deus, reconstrói o templo de Jerusalém, que havia sido destruído, e o Senhor coloca, de retorno àquele lugar para edificar novamente o templo do Senhor. E naquele momento em que os alicerces do templo foram construídos, houve uma grande alegria. Os mais velhos, eles lembravam da alegria, da felicidade, que eles tinham em ir ao templo, e eles choravam. E os mais novos, que ainda não tinham vivido isso, gritavam de alegria por poder também ir ao templo, como iam seus pais, seus avós. E eles sentiram essa alegria ali naquele momento. E foi tanta alegria, foi tanto júbilo, que se ouvia à distância. Infelizmente, hoje, a realidade de hoje é o que nós vamos tratar. É o abandono dos templos. Quando Jesus subiu aos céus, ele pediu para que os discípulos se reunissem. Aí eu faço uma pergunta: onde foi que os discípulos se reuniram para que eles fossem revestidos do poder? Eu lhe respondo: no templo. Eles estavam reunidos no templo. Quando Isaías recebe o chamado do Senhor e viu a glória do Senhor, onde ele estava? No templo. Quando Daniel dirigia as suas orações, mesmo estando em cativeiro, ele dirigia as suas orações no sentido onde estava o templo de Jerusalém. Onde foi que Jesus iniciou a sua primeira pregação? No templo. Qual foi a primeira obra que o rei Salomão, o rei mais sábio que já existiu, realizou? Construção do templo. Qual foi um dos sinais mais específicos de uma nova aliança? Onde ocorreu o sinal de uma nova aliança? Quando Jesus, ele morreu lá na cruz, o véu do templo se rasgou. O sinal ocorreu ali, no templo, de uma nova aliança, de uma nova comunhão entre Deus e os homens. Nós vemos várias referências que nos levam a conhecer a importância de estar no templo. E nós vemos no Salmos 100, versos 4 e 5, quando o salmista Davi diz assim: entrai por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome. O salmista Davi amava estar no templo. Em Salmos 27:4, ele mesmo já declara isso, quando diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei,
que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Em Hebreus 10, 25, o Senhor relata na sua palavra, o Senhor Deus relata: não deixemos uma advertência, não deixemos de congregar, antes façamos admoestações e tanto mais, quando verdes que o dia do fim se aproxima. Então, nós estamos no dia do fim. Então, se nós vemos que se aproxima o dia do fim, agora muito mais é que nós devemos nos congregar, é que nós devemos nos unir, é que nós devemos estar unidos no templo buscando ao Senhor, buscando em oração, buscando fortalecer-nos uns aos outros, com palavras de sabedoria, de fé, com palavras que tragam renovo nas nossas vidas. E isso nós vamos obter quando estivermos em comunhão com os outros. E, através desta comunhão, podermos nos fortalecer uns com os outros. Em Abacuque 2:20, a parte A diz: mas o Senhor está no seu santo templo. Deus está no seu templo. O templo é a casa do Senhor. Cada templo é a casa do Senhor. Nós somos casa do Senhor, mas aquele edifício foi edificado para que ali nós fôssemos buscar ao Senhor. Em Lucas 4:16, chegando em Nazaré, Jesus, entrou na sinagoga, no templo, no dia de sábado, segundo o seu costume. Jesus tinha o costume de ir ao templo e levantou-se para ler as Escrituras. Então, se Jesus tinha esse costume de ir ao templo, por que eu vou abandonar esse costume? Se eu sou discípulo de Jesus Cristo. Cada reunião da igreja é uma expressão de culto, de adoração. Estes momentos nos curam, nos libertam, nos consolam. Precisamos ter costumes sadios de ir cultuar no templo, com a igreja do Senhor. E não costumes abomináveis. E um desses é deixar de congregar. Quando uma pessoa falta um culto, por exemplo, no domingo, 1 ou 2 vezes, no seu coração acontece uma coisa, uma falta, algo acontece no seu coração. O coração dói por sentir a falta de ir ao templo e congregar. Porém, se isso acontece por mais vezes, o coração se acostuma. Isso provoca um esfriamento na fé. Assistir ao culto numa TV não é o mesmo que participar, estar junto em comunhão. Eu não cultuo quando eu assisto. Eu cultuo quando eu participo. Você sozinho não é igreja. Igreja é coletivo. Nós somos igreja. Igreja é uma palavra coletiva. Jesus orou para que seus seguidores estivessem unidos uns com os outros. E isso não pode acontecer à distância. Está lá na oração, em João 17, 22 e 23. Em Hebreus 10, 25, diz assim: juntos podemos encorajar uns aos outros e ficar firmes esperando a vinda de Jesus. Juntos formamos a igreja de Cristo. Separados, somos apenas um membro do corpo. 1 Coríntios 12, 12 a 14. O lugar onde a igreja se reúne não importa. Pode ser um edifício, uma casa ou até ao ar livre. O que importa é reunir-se regularmente, estar em comunhão, estar junto.
Quando você vai ao templo se reunir, o corpo se completa. Você vai crescer, aprendendo uns com os outros, partilhando o amor, a comunhão e suas necessidades. Em Efésios 4, 15, 16 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, bem ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada um realiza a sua função. Essa é alguns textos, alguma meditação pequena em relação a não abandonar o hábito de ir ao templo cultuar, de ir ao templo congregar-se como igreja. Quando nós vemos nesses últimos tempos uma grande apostasia. Não permita que este mal venha acontecer na sua vida. Você é igreja e não simplesmente membro. Que a graça do Senhor Deus, que as misericórdias do Senhor, que o poder do nome do Senhor Jesus Cristo afaste de nós, do povo do Senhor, este mal, em nome de Jesus. Amém e amém.